Será que a gente pode crer na Bíblia? Qual a probabilidade da Bíblia ser um livro falsificado, um livro tão antigo e que pode ter sido deturpado pelos homens, pelos escritores? Afinal de contas, alguns dizem papel aceita tudo. Bem, tudo que você conhece de história dos relatos antigos, eles foram escritos por seres humanos, né? Não tem livro escrito por ET por aí. Se a gente confia nesses outros livros, por que a gente não pode confiar na Bíblia? Bom, para todos eles nós precisaríamos de usar das evidências científicas, né? Aí ciência, nós estamos falando ciência na sua amplitude. Evidentemente, cada ciência atua na sua área. A ciência da matemática é uma, ciência espacial é outra, ciência da genética é outra, e ciências das humanas são outras. Cada ciência na sua, mas eu vou chamar tudo de ciência. Na ciência, livros antigos são encontrados, vou colocar tudo como sendo livros, eles são encontrados porque trabalhos de cientistas fazem suas escavações e encontram esses livros aí nos mais diversos materiais, argila, tabuinhas, pedras, papiro, peles de animais, enfim. Eles encontram os relatos. Uma das primeiras coisas que eles vão fazer é datar aquele material. Então, vários métodos científicos servem para datar o material. Os cientistas então chegam. Esse material ele foi escrito no ano tal. Muito bem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que existem mais de 20 mil, na verdade existe muito mais hoje, mas seguramente cerca de 20 mil pequenos manuscritos encontrados nas mais diversas regiões do planeta, da onde as pessoas viveram naquela época, evidentemente. E de outros documentos dos quais nós damos crédito, existe um número muito menor de pedaços, né, de fragmentos encontrados. Você tem uma ideia, eu disse a Bíblia mais de 20 mil, Ilíada de Homero, que talvez tudo que a gente saiba aí do mundo antigo, principalmente de anos antes de Cristo, se não tudo, mas eu diria talvez, quem sabe, 70%, 80% de que nós sabemos, vem aí das mãos desse historiador grego. Temos, quando comparado com os 20 mil da Bíblia, apenas 643. Agora, outros, então, que são, digamos assim, unanimidade entre os especialistas, Ilíada, Guerra dos Gauleses, temos apenas 10 fragmentos, História Romana, 20 fragmentos, Relatos de Plínio, jovem historiador, 7, História Crônica de Tácito, apenas 2 fragmentos. Veja você que ninguém duvida das informações contidas nos fragmentos encontrados por essas pessoas, ninguém duvida de que eles sejam confiáveis. Por causa, se formos usar o argumento do número de manuscritos achados, de fragmentos de manuscritos, então, ou de cópias, né? Então a Bíblia supera em mais de 30 vezes todos eles. Então, usando essa regra, nós não poderíamos considerar a Bíblia como um livro que não tenha a sua validade. Assim, o segundo argumento, ou a segunda evidência, é o que as autoridades chamam de hiato. O que é o hiato? Ora, livros antigos, especialmente livros aí que datam de próximos, né, do segundo século, terceiro século, talvez até o quinto século antes de Cristo, e daí para trás, não tem como saber que um determinado fragmento saiu da mão do autor original, do autor originário. Não tem como saber, né? Não tem impressão digital ali. O que a gente tem, então, todos eles são chamados de cópias. Até porque, no caso da Bíblia, né, uma pessoa só não iria escrever as 20 mil, então são cópias. E aí a gente diz o seguinte, a teoria do hiato, né, ou o argumento do hiato, é assim, achamos um determinado fragmento, datamos esse fragmento.
Esse fragmento, quem é o autor original dele? Quem foi a pessoa originária a escrever aquilo que está escrito ali? Fulano de tal. Essa pessoa, esse fulano de tal, viveu em que ano? Por exemplo, no caso de Homero. Homero viveu aí aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E o documento mais antigo, ou seja, a cópia mais antiga, porque Homero escreveu, Homero morreu, alguém fez uma cópia, e outra pessoa fez uma cópia, e outro fez outra, e assim foram fazendo cópias de cópias, porque era assim que se perpetua os escritos, né? Como hoje que a gente tem aí, grava na internet e está lá para sempre. Então, o fragmento mais antigo do Homero, então, que eles conseguiram encontrar, ela data de aproximadamente 200 a 300 depois de Cristo. Então nós temos, entre o original que Homero escreveu e a cópia mais antiga, nós temos um hiato de 1000 anos, no mínimo, 1000 a 1100 anos. Qual a probabilidade dessa cópia encontrada, a mais antiga que se tem, encontrada 1000 anos depois de quando Homero escreveu, esteja deturpada? A probabilidade é altíssima. No entanto, ninguém duvida dessa cópia, ninguém duvida de que ela seja verdadeira, e o que Homero escreve aqui é ensinado nas escolas de ensino médio e nas faculdades do planeta. No caso da Bíblia, nós temos a Bíblia, ela é um livro singular, porque ela não é um livro único escrito por um único autor, né? Um único manuscrito de uma única pessoa. Foram vários homens diferentes que viveram em vários momentos diferentes. A Bíblia, na verdade, ela é uma coleção de pequenos livros, mas nós temos um do Evangelho de João, do apóstolo João. O apóstolo João morreu não antes do ano 100 depois de Cristo. E foi achado um fragmento que foi datado pelos especialistas de 98 a 150 depois de Cristo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos imaginar que esse seja o apóstolo João. O apóstolo João morreu no ano 100. O fragmento encontrado do escrito dele foi datado do ano 98 ao ano 150. Qual a probabilidade? Qual é o hiato? A probabilidade de ter sido João, se o documento foi do ano 98, a probabilidade de ter sido o original, ela deve ser considerada. Mas vamos dizer que não seja, vamos dizer que foi uma cópia mesmo. Qual é o hiato? O hiato aí seria de no máximo 50 anos. Então, se não duvido de Homero, que tem um hiato de 1000, por que eu duvidaria do Evangelho de João, dos escritos do apóstolo João, que praticamente não tem hiato nenhum? Essa é uma outra evidência das Escrituras, é um livro especial. A terceira evidência, e nesse vídeo aqui vai ficar meio tosco, mas vamos lá, é o que temos para hoje. A terceira evidência aí é a evidência, né, da distância da cópia do original e da sua cópia e a comparação que nós podemos fazer entre elas. Então vamos tentar aqui, ó. Sabemos que o profeta Isaías escreveu o livro que leva o seu nome, de Isaías. Em 1947, a cópia mais antiga que estavam nos museus do livro de Isaías, ela foi datada como sendo do ano 900, ou seja, Isaías escreveu aí 600 anos antes de Cristo, e a cópia mais antiga de Isaías era do ano 900, ou seja, alguém no ano 900 fez uma cópia. Qual a probabilidade dessa cópia estar sendo deturpada? Enorme, 1.200 anos de diferença aqui, né? 1.200, 1.300 anos de distância. Até 1947 era a única que tinha. Em 1947, foi encontrado nas cavernas de Qumran manuscritos de Isaías que datam do ano 200 a.C., ou seja, uma cópia feita há aproximadamente 400 anos somente de hiato aqui, ó. Então essa cópia está aqui. Quando comparou essa cópia
com essa que tinha aqui. Veja que entre essa cópia e essa daqui dá outros 1000 anos de diferença. Qual a probabilidade dessas cópias serem absolutamente diferentes? Se fosse falsificação, 100%. No entanto, quando eles compararam, zero, podemos dizer assim, né? Zero diferenças, para fins de científicos e de validação de provas. Ora, isso daqui não acontece com nenhum outro documento. Portanto, essas evidências, elas dizem para nós, evidências arqueológicas ou evidências científicas, de que a Bíblia é um livro genuíno. A Bíblia, ela é genuína. Agora, fica a seu critério, crer ou não crer na Bíblia.